Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre o livro Pássaro e Serpente, que é o primeiro livro de uma trilogia, que é a minha mais recente obsessão. Então, a Lu, que é a nossa protagonista, ela é uma bruxa que ela vive escondida, fugindo de alguém do próprio clã. Então, ela vive entre disfarces e ela procura o Anel de Angélica, que é um anel mágico que protege ela de qualquer tipo de feitiço e também pode tornar ela invisível caso seja colocado dentro da boca. Já o Hyde é o capitão dos Chasseurs, que são caçadores de bruxas que trabalham para a igreja sob o comando do arcebispo, buscando erradicar as bruxas das terras onde eles vivem, terras que foram roubadas das bruxas e que elas querem de volta. Então, assim, o caminho desses dois se encontra quando ela está planejando o roubo do anel e ele está aguardando a passagem da família real, porque o príncipe retornou, e um ataque de bruxas acontece em meio à multidão. E ele luta, inclusive, com uma anciã que o tenta e faz com que o arcebispo sugira que ele se case. Eles se cruzam novamente na noite do roubo, já que eles recebem uma dica de uma cortesã que também queria o anel, mas a Lu consegue fugir dele novamente usando o anel. Então, assim, infelizmente no terceiro encontro ela não consegue escapar a tempo, mas na perseguição o vestido dela se rasga e todo mundo pensa que ele está se aproveitando dela, então, para proteger a santidade e a confiança do povo nos caçadores, o arcebispo afirma que eles são casados e que ele estava apenas disciplinando ela, forçando os dois a se casarem logo em seguida, né? Coisa que o Hyde aceita porque ele é um soldadinho obediente, e a Lu aceita porque ela precisa de proteção contra os inimigos e contra a tal ela do seu clã, que a gente ainda não sabe quem é, já que eles pensam que ela é apenas uma ladra e eles não sabem que ela é uma bruxa. Ela vai viver com ele na Torre dos Chasseurs e o Hyde coloca um guarda com ela o tempo todo para evitar que ela saia sozinha ou faça qualquer coisa sem supervisão, mas mesmo assim ela consegue enganar o garoto, que é o Ansel, para subir até os andares da torre que lhe proibiram, onde ela descobre pessoas com diversos tipos de doenças mágicas que foram causadas pelas bruxas e cujos padres usam para fazer experimentos. Eles estão meio que buscando uma forma de incapacitar as bruxas. Encontra lá também a sua amiga Coco, que a ajudou no roubo do anel, mas que fugiu em seguida, né? Que está trabalhando disfarçada como enfermeira e se infiltrou para resgatar a Lu. Só que a Lu convence elas permanecerem ali juntas, inclusive usar o cheiro da magia das vítimas para treinar a própria magia dela, já que ela está fugindo há 2 anos e ela não usou a magia durante esse período para não ser pega, né? Nem pelas outras bruxas, nem pelos chasseurs. Só que ela percebeu que ela nunca estará livre. Então ela não pode fugir para sempre e ela precisa se preparar. Aparentemente, a pessoa de quem ela está fugindo é a própria mãe. E ela recebe a visita de uma cortesã, né? Certa noite, avisando que ela está vindo. Por algum motivo, que ainda não estava claro nesse momento da história, a Lu foi criada sabendo que ela seria um sacrifício e ela sempre aceitou isso. Só que quando literalmente a faca tocou o pescoço dela, algo mudou e ela fugiu. O Hyde, que ainda não sabe de nada disso, está tentando se aproximar dela mais ou menos. Então ele empresta um livro, leva ela até o teatro, onde ela vê familiaridade em uma das bailarinas e a reconhece como Estelle, que é uma das bruxas do seu clã, que quando ela está saindo com o Hyde a reconhece também, ataca eles e quer levar a Lu de volta, apesar de ele conseguir reagir e dominar a bruxa, que será levada para a fogueira. O que acontece? A mãe da Lu é a Morgane, que é meio que a rainha das bruxas brancas, vamos dizer assim. É porque tem vários termos em francês no livro e a minha pronúncia, né, inexistente, mas eles chamam de Dames Blanches. E ela pode assumir 3 formas, a donzela, a mãe e a anciã, né, representando a deusa tríplice,
que o Hyde enfrentou lá no cortejo quando o príncipe estava de volta para a cidade, e ela queria sacrificar a Lu aos 16 anos para fazer um feitiço. Porque a magia exige equilíbrio. Então, se ela extirpasse a própria linhagem, toda a linhagem do rei pararia de respirar junto com a Lu. E a Morgane planejava um ataque enquanto ele ainda estivesse de luto para tomar o reino de volta. Enquanto isso, o Hyde e a Lu vão se aproximando cada vez mais, inclusive eles têm uma conversa sobre terem sentimentos um pelo outro, tentarem tornar o casamento real, e as coisas vão progredindo, apesar do Hyde ainda não saber, né, do maior segredo dela. Ela lhe mostra um pouco da sua vida de fuga, comentando inclusive que a grande cicatriz que ela tem no pescoço é cortesia da sua mãe. Fica ainda mais ansiosa quando novamente eles encontram com aquela mesma cortesã que foi quem lhe disse que a sua mãe estava vindo. E ela também percebe ser a mãe do Hyde, que ela nunca percebeu a semelhança e ele nunca conheceu, já que ele foi deixado, né, literalmente no lixo, na porta da igreja. E ao reconhecer o anel que ele deu de casamento para Lu, né, a Elaine percebe, e a Lu também percebe a semelhança, né, o reconhecimento nela, e descobre que ela é a mãe do Hyde, apesar de não falar nada. E a Elaine, ela fala que a mãe da Lu já está na cidade, que ela não deve ficar sem o anel de Angélica, mas ela também não pode permitir que a Morgane veja o anel. Depois disso, o Hyde e a Lu têm a sua primeira noite juntos e tudo parece bem, só que quando eles estão voltando para a Torre dos Chasseurs, e a Lu finalmente decide contar para ele quem ela é de verdade, o arcebispo chega e diz que tem bruxas se reunindo ao redor do castelo e que ele precisa ir até lá. Então o Hyde diz que ama ela, mas vai. Enquanto isso, o arcebispo leva a Lu com ele, só que ele é chamado para assistir uma trupe de teatro que irá contar a história dele, apesar de não ser a história que nós conhecemos. Ele, na juventude, ele foi seduzido pela Morgane LeBlanc quando jovem, e dessa união veio uma filha, que é a nossa queridíssima Lu. Então a trupe, na verdade, são as bruxas, são o clã da Lu, que veio buscá-la, e para proteger o Hyde, a Lu usa a magia dela e ele usa o paralisante que os padres vinham produzindo para nocautear a esposa. Só que o Ansel, que já suspeitava, já sabia, né, que ela era bruxa e considerava ela uma amiga, dá o antídoto para ela para que ela possa salvar o Hyde, mas logo depois eles discutem sobre todas as mentiras dela. O Hyde diz que ela não é esposa dele e a Lu sai correndo e é pega pela Morgane quando chega na rua. E assim, foi bem doloroso ver essa parte acontecer, porque ela passou o tempo todo pensando que ele não a perdoou e que, tipo, ele não iria salvá-la, sabe? Depois disso, depois que ela é pega, muitas revelações acontecem. O Hyde, ele está lutando contra os seus princípios, mas ele ama a Lu e ele vai salvar ela. Ele descobre a Coco quando ela vem atrás da Lu e o ameaça, e juntos eles vão até a Elaine, que é a cortesã, que eles contam um pouco da história que se iniciou séculos atrás. A Angélica do Anel Mágico da Lu, né? Era uma bruxa que se apaixonou por Constantino, que era o pai dos Chasseurs, que a aceitou inicialmente, mas começou a se ressentir da magia dela e de não poder ter magia. E ele era tipo da linhagem do atual rei e ela da linhagem de Morgane e Lu. Então Morgane almeja retomar o reino de volta, e ela criou a sua própria filha como sacrifício para isso. Já Elaine, que é a mãe do Hyde, se apaixonou pelo rei e brigou com a Morgane, que foi quem jogou o filho dela literalmente fora, e que ela demorou tanto tempo para encontrar ele, justamente porque ela achava que ele estava morto. E está contra as bruxas, justamente porque se a linhagem do rei morrer, o filho dela vai morrer junto.
Também conta que ela armou para que a Lu encontrasse o anel, que ela fosse pega pelo arcebispo, sabendo que ele não queimaria a própria filha, e realmente ele não fez isso. E foi ainda melhor que o esperado, já que ele fez um Chassez se casar com a filha dele, né? Ela diz ainda que eles têm algum tempo para buscar a Lu, porque a Morgane vai fazer o sacrifício em uma data de celebração, que é antes do Natal, dali a 15 dias. Só que o Hyde não quer parar, não quer esperar, então ele, o Ansel, a Coco e o príncipe, que estava com a Coco, porque eles estavam transando, irão até o Chateau das Bruxas para resgatar a Lu. Na floresta, eles passam pelos Chasseurs que estão caçando também, enquanto a Lu, coitada, segue fora de circulação, já que a mãe dela aperfeiçoou aquelas injeções paralisantes dos padres, que mantém literalmente o corpo dela paralisado, mas ela acordada. A Elaine muda a aparência do grupo e eles conseguem invadir o chateau, só que ela diz que eles devem esperar o sinal dela antes de agir, já que ela vai usar o exército de Chasseurs, que também está na floresta, como um meio de ajudar eles na confusão e eles conseguirem, já que tem bruxos do país inteiro ali para a celebração. Olha, gente, que horror. Mas, enfim, a Elaine acaba sendo pega, apunhalada pela Morgane, que além disso capturou o arcebispo também. Então, tudo parece perdido, ainda mais quando a Morgane corta a Lu para começar o sacrifício. Só que, de alguma forma, o Hyde entra em completa escuridão e desespero quando ele vê a Lu começando a morrer diante dos olhos dele. Então, ele enxerga um fio dourado ligando ela ao arcebispo, que é o pai biológico dela. E, de alguma forma, ele sabe o que tem que fazer. Ele apunhala o arcebispo, o mentor, no coração, o que faz com que ela comece a se curar e sobreviva. E nesse momento, os Chasseurs invadem e começam a atirar nas bruxas à torta e à direito, e o Hyde aproveita essa confusão para pegar a sua mãe, para pegar a Lu, e todos conseguem fugir até o seu esconderijo na floresta. O fio dourado que o Hyde viu são os padrões que as bruxas enxergam para fazer magia. Só que a magia só passa para as mulheres, nunca para os filhos homens, o que torna o Hyde meio que o primeiro bruxo da história. Só que agora todos sabem do rosto dele e da Lu, o papel da Lu no destino da família real e das bruxas, portanto eles precisam fugir enquanto a Elaine e o Biot, que é o príncipe, vão tentar falar com o rei. A Coco, a Lu, o Hyde e o Ansel vão se refugiar com a tia dela, que aparentemente é uma bruxa de sangue, famosa e muito importante. Então, assim, esse é o primeiro livro da trilogia. Eu estou completamente obcecada. Eu amei essa história e eu já estou lendo o próximo. E é isso, gente. Eu espero que vocês gostem. Até mais!